Você sabia que algumas pessoas compraram um Bitcoin quando ele valia menos de $1? E hoje, existem moedas que podem repetir essa história e quase ninguém está olhando para elas. Agora, o que será que essas pessoas enxergaram há tanto tempo atrás que quase todo mundo ignorou? E mais importante, como que você pode identificar a próxima moeda antes que seja tarde demais? Então fica comigo até o final, que eu vou te mostrar nesse vídeo os sinais que poucos percebem e o último deles pode mudar a forma como você investe e até mesmo como você vê as oportunidades da sua vida. Então seja bem-vindo ao canal 99 Bitcoins Brasil, eu sou o Victor Marinho e hoje eu vou te revelar algumas dicas que separa quem encontra as verdadeiras joias no mercado cripto de quem sempre chega tarde demais. Para isso, já preparei aqui nosso famoso mapa mental para a gente poder ver esse conteúdo. Então, começando aqui com a ilusão da meme coin milionária. Quem nunca caiu nessa, né? Essa meme coin vai fazer milhões, cara. E muitos investidores acreditam que encontrar a próxima grande moeda é questão de sorte, sendo que não é. A verdade é que existe um padrão por trás das moedas que explodem de verdade. E um exemplo rápido foi o Ethereum em 2016, que poucos viram seu potencial, porque só olhavam para o preço e não para o fundamento. Então você vai ouvir muito essa palavra aqui nesse vídeo, fundamento. Porque meme coin pode até explodir, mas não tem fundamento. Então eu diria que assim, o jogo das meme coins é meio que um jogo de sorte, né? Porque a meme coin, para ela bombar, o que ela precisa? Narrativa, que narrativa não é fundamento, narrativa é só o jeito que aquilo é apresentado, comunidade e hype. Se juntar esses três, a gente tem uma meme coin que pode explodir, mas naturalmente depois o preço dela vai desabar se ela não tiver o fundamento ou se não for construído um fundamento depois do hype. Que tem meme coin que foi assim, né? Veio com narrativa, comunidade, hype, bombou, aí eles pegaram toda aquela grana que eles ganharam, porra, agora vamos dar um fundamento para essa parada para tentar manter num bom preço. Mas nem todas é assim, tá? A minoria acontece isso. A Pepcoin, por exemplo, surgiu como meme coin, só com narrativa, comunidade e hype. Depois de bombar, eles deram um fundamento para ela. Hoje tem coisa de metaverso, tem um monte de projeto que usa a PEP, né? Inclusive a gente tem aqui o token 6.900, que eles querem imitar o SPX 6.900, para você ter ideia. O SPX hoje deve estar ali na casa entre 1,70 e $2 cada SPX. E esse token 6.900 tem o mesmo supply. Mas como ele está na pré-venda ainda, está saindo a 0,007. Marinho, tá falando que vai chegar a $2? Não tô falando nada. Tô falando que é uma possibilidade de talvez, só que é um grande talvez, fazer uma valorização quando essa moeda realmente for listada. Então, moeda de pré-venda pode ser uma possibilidade, só que é importante aplicar o gerenciamento de risco, que eu sempre falo aqui, dos 5%. E para exemplificar em números, se você ganha um salário de R$3.000 por mês, o seu gerenciamento de risco máximo, o teto que você pode investir em coisas arriscadas por mês é R$150. Porque se você perder os R$150, não vai te deixar em depressão. Você pode até ficar triste, mas não vai te deixar depressivo. Então sempre aplique o gerenciamento de risco quando for investir pré-venda, NFT que prometem que vai bombar e não vai, joguinho daqui, uma gema dali. Gerenciamento de risco e tá tudo certo. Então, qual que é o primeiro sinal de uma moeda que pode explodir? Começa com um problema real e uma solução escalável. A pergunta é: qual problema essa moeda resolve que ninguém mais está resolvendo tão bem? Talvez você já tenha visto algum problema aí no mercado cripto e fala, putz, isso aqui é chato pra caramba. Quer um exemplo? Nossa, cara, a rede da Ethereum é muito cara, a taxa de gás, pelo amor de Deus, cara. Qualquer coisa que quer fazer na rede da Ethereum é 10, $20 de taxa, não dá. Toma Layer 2, Arbitrum, Polygon, Base, taxinhas de 1 centavo de dólar ou menos. Só um exemplo para você entender. Então, você tem que estar atento a isso. Projetos que resolvem problemas urgentes com soluções fáceis de escalar tendem a ganhar tração. Um exemplo disso também foi a Uniswap, que nasceu simplesmente para resolver aquela dificuldade das pessoas
poder trocar os tokens sem ter intermediário, e acabou virando padrão. Hoje a gente tem várias DEX que fazem isso: Uniswap, PancakeSwap, Raydium, Orca, Aerodrome, um monte, cara, um monte. Todo dia surgindo novas DEX para poder fazer esse swap, e ainda oferece a possibilidade de você montar pool de liquidez. Ah, Marinho, o que é pool de liquidez? Pesquisa aí no YouTube, pool de liquidez, canal do Marinho, que você vai achar alguma coisa de eu falando sobre isso. Terceiro sinal: time e parceiros por trás do projeto. Então começa com: procure saber quem são os fundadores e os investidores de um projeto. Não que um time anônimo não funcione. A gente tem alguns times anônimos que funcionaram. Até podem funcionar. Tem gente que gosta dessa questão de anonimato e tal. Mas grandes projetos sempre têm um apoio sólido de alguém que já construiu algo muito grande. Então é bom você estar de olho nisso, tá? É um pontinho de credibilidade, sim, um time que aparece. Não que isso seja tudo, né? Também tem muito time que dá as caras e dá golpe na rapaziada mesmo assim. Uma dica é você olhar o LinkedIn, o Twitter e os investidores de primeira rodada. Imagina que você pega uma moedinha lá que nem foi listada ainda, uma geminha que tá ali nascendo, e você vê lá um apoio da Binance Labs, por exemplo. Já ganha, opa, um grande peso, né? Normalmente, criptomoedas que são listadas na Binance tem um grande hype só por estar na Binance, e acabam seguindo a tendência, né? Não vai só na Binance, entra na Binance, Bybit, BitGet, porra, vai na Kraken, na Gate.io, na OKX e cresce muito. Então ganha uma visibilidade muito grande. Outro sinal é a comunidade ativa, não barulhenta. Porque uma comunidade barulhenta é só hype. E só hype até faz alguma coisa explodir. Mas aí já é questão de sorte. Agora, comunidade ativa é outra parada, meu irmão. A comunidade que realmente usa o projeto é muito mais valiosa do que aquela que só faz hype. Só fica lua num projeto que não tem fundamento, entendeu? A métrica poderosa é o quê? Você também olhar o número de desenvolvedores contribuindo lá no GitHub, que é uma plataforma onde tem lá códigos abertos para a rapaziada. Então, normalmente, você encontra de muitas plataformas lá os desenvolvedores que contribuem, né? E vão postando coisas, artigo e tudo mais. E tem um insight: preço até pode ser manipulado. Agora, uma atividade genuína é muito difícil falsificar. Por exemplo, quantos holders tem, quantas carteiras únicas tem aquele token, quantas pessoas realmente interagindo de verdade ali no X, no Telegram, se tiver, né, um grupinho e tal. Não aqueles comentários frio de bot, que tudo isso pode ser manipulado. Então, é coisa para prestar atenção também. E o quarto sinal é o timing de mercado. Uma boa ideia no momento errado pode morrer. Provavelmente você, durante sua vida, já teve uma boa ideia que foi cedo demais. Talvez você nem chegou a colocar em prática, ou colocou, mas você pôs em prática num momento que não era tão propício. Eu mesmo, já aconteceu comigo várias vezes. E depois de alguns anos, aquilo amadurece e começa a dar certo para outras pessoas. Aí eu falo, pô, já tinha feito isso lá atrás, só que eu fiz no momento errado, entendeu? Então, também tem que prestar atenção nisso. E uma pergunta para se fazer é: o mercado já está pronto para isso? E um exemplo são as NFTs, que já existiam antes do ano de 2021 e só explodiram quando o mercado começou a entender o valor cultural e financeiro dessa parada. Hoje a gente tem os famosos jogos NFTs também, né? Então é um mercado que ainda vai crescer muito. A gente vai ver muitas coisas do mundo real sendo tokenizadas através de NFTs. E o sinal que quase ninguém vê e tem um grande alinhamento com as tendências é o seguinte: moedas que surfam ondas maiores tendem a ter uma vida longa. Então tem que ficar com atenção. Qual que é a onda do momento? Inteligência artificial, tokenização de ativos do mundo real, soluções de privacidade que as pessoas adoram. Então são ondas aí que vão vir, né? Principalmente inteligência artificial, cara. É uma coisa que tá no hype já há um tempão e não acredito que vai acabar tão cedo. E se um projeto resolve algo dentro de uma tendência global, ele tem muito mais chance de crescer. Provavelmente você conhece alguma moedinha aí que pode ser uma gema. Talvez você ainda não tenha dado tanta atenção para ela. Você deve ter percebido que todos esses sinais têm algo em comum, certo? Eles exigem que você olhe além do óbvio. Tem uma palavrinha que eu falei muitas vezes aqui durante o vídeo: fundamento.
fundamento sozinho não faz uma moeda assim bombar da noite pro dia. Mas um fundamento consistente com certeza faz qualquer moeda ganhar o seu valor ao longo do tempo. Então o fundamento é muito mais importante que qualquer outra coisa. Investir em cripto e na vida não é sobre você correr atrás do que já deu certo. É sobre você enxergar valor onde a maioria só vê ruído. Papai Warren Buffett sempre ensinou, né? Compre ao som dos tambores e dos escândalos e venda ao som das flautas e das boas notícias. Então, quando você vê o mercado em pânico com alguma coisa, se tiver fundamento, principalmente, é um bom momento para comprar. Quer um exemplo? Olha os bancos no Brasil, ações de bancos, derretendo. Todas, Banco do Brasil principalmente. Cliente indo pegar dinheiro. Ai meu Deus, vou arrancar meu dinheiro do Banco do Brasil, vou finalizar minha conta. O caos formado. Você vai olhar as ações derretendo. Banco do Brasil tem fundamento? Não preciso nem falar nada, né? É uma empresa com um dinheiro infinito. Ah, vai quebrar por causa da lei Magnitsky, não sei o que. Cara, já troca o presidente do Brasil e tudo pode se resolver, entendeu? Então é o momento dos tambores e dos escândalos. É o momento, na minha opinião, é uma oportunidade, entendeu? Então é isso para você ficar ligado. No mercado cripto é a mesma coisa. Se tem fundamento e tem escândalo, talvez seja uma oportunidade. E no fim das contas, as maiores oportunidades estão sempre disfarçadas de coisas pequenas. E a maioria das pessoas não notam até que seja tarde demais. Então fica aqui agora com esse outro vídeo com mais dicas para você sobre o mundo cripto.